Oi, Juninho, tudo bom? Que bom você por aqui. Vamos esperar um pouquinho mais, as pessoas entrarem para a gente conversar. Olha, Samila, que saudade, Samila. Hoje a gente encontrou, não foi? Comentando sobre BBB nas postagens por aí, sobre relacionamentos, sobre o que acontece no BBB que tem a ver com relacionamentos, né? Que bom você por aqui. Vamos aguardar mais um pouquinho. E aí a gente começa a falar sobre o nosso tema de hoje, né? O tema de hoje vai gerar uma série de lives. Vocês estão me ouvindo direitinho? Dá um ok aí, se tiver tudo ok. Olha a Cíntia. Oi, Cíntia. Letícia, olha, que bom vocês por aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok, né? Vamos só aguardar mais um pouquinho e aí a gente começa a falar. Abraços para os meus primos de Juazeiro, do Monte Alegre, da Paraíba. Olha, todo mundo por aqui entrando. Que bom. Então, vamos começar, né? Porque já são 8 e pouco. A gente tem uma hora para conversar sobre o nosso tema de hoje, né? Então, assim, eu venho atuando no atendimento e atuando e focando meus atendimentos na questão de relacionamentos afetivos, que é uma coisa que me atrai, um assunto que me atrai muito. E aí ano passado a gente começou com algumas lives, né? Então assim, foi, digamos assim, as minhas iniciações em termos de lives. E aí a gente vai continuar cada vez mais fortalecido esse ano. E a gente vai continuar com essa série de lives, né, tentando levar umas mensagens e esclarecendo alguns pontos, né, que às vezes sim eu costumo perceber que, que tem uma divergência entre a questão do que é realmente e do que acontece na realidade, né? Então, assim, empatia na solução de conflitos conjugais. Muito se escuta falar sobre empatia, né? Então, empatia, se colocar no lugar do outro. Mas vamos conversar um pouquinho a respeito do que é esse se colocar no lugar do outro. E como é que a empatia gera a solução de conflitos conjugais, né? Conflitos dentro dos relacionamentos. Só queria esclarecer um ponto. Eu utilizo muito a palavra cônjuge, certo? Então, cônjuge para mim se refere a um casal, a sua esposa, o seu marido, um casal hétero, um casal homo, um homem que é casado com um homem, uma mulher que é casada com a mulher, um homem que é casado com a mulher. Então, independente de ser namoro, independente de ser um casamento já realizado, então eu me refiro a cônjuge quando duas pessoas se unem para manter um relacionamento afetivo, seja de que tipologia ele for, e orientação e status. Se é de namoro, casamento, então eu sempre me refiro a cônjuge. Antes de entrar no tema em questão, eu queria abordar dois pontos. O primeiro é que nós nascemos e somos criados em contextos muito diferentes. Então, assim, até filhos de um pai e de uma mesma mãe, de um mesmo pai, de uma mesma mãe, eles têm referências diferentes. Eles têm, não no tocante à questão da aparência, mas de personalidade, de crenças, de hábitos, de costumes e de valores diferentes. Então, cada ser único é um ser único. Então, ele foi criado e
ele nasceu e foi criado em contextos diferentes, mesmo os que são nascidos do mesmo pai e da mesma mãe. Então eu queria plantar essa ideia, antes da gente entrar no nosso tema, eu queria plantar essa ideia do ser único, certo? Depois eu faço uma correlação lá na frente o porquê. E que cada história nunca será igual a outra história. O que vivemos há pouco, o que vivemos ontem, o que vivemos o ano passado, são histórias e são momentos diferenciados e que eles não se repetem na mesma intensidade e nas mesmas características. Eles podem até ter nuances parecidas, mas eles não são, esses acontecimentos, esses fatos, eles não são. Cada momento, em cada história, será uma nova experiência. Então, assim, mesmo dentro daquele círculo vicioso, que são aquelas histórias repetitivas, as histórias de abuso, de agressão ou de erros que a gente comete dentro das relações, que elas ficam só se repetindo e a gente não conseguiu consertar e a gente não conseguiu sair dessa relação, mesmo aquelas histórias, brigou ontem pela mesma situação, pelo mesmo motivo que brigou hoje, mas são situações e contextos e momentos diferentes. Então eu puxei esses dois pontos entre do ser único e dos momentos únicos. Então, cada ser é único e cada momento é único, certo? Então, assim, por que eu ressaltei esses dois pontos? Para chamar a atenção que cada ser humano e cada história, cada momento são únicos. Só para reforçar cada vez mais essa unicidade do ser humano e do momento. E aí, quando esses dois mundos se juntam, duas pessoas se juntam e formam um casal. São dois mundos diferentes, cada um com as suas crenças, cada um com as suas particularidades, com a sua bagagem, com a sua história, com o que foi criado, com o seu contexto de vida, tá? E eles são únicos e formam um casal. Então, quando esses mundos se encontram, é uma oportunidade de aprendizado e de evolução. E com essas diferenças de mundo, um dos pontos que eu considero primordiais, né, além dos valores que cada um leva e que leva esses valores para construir a relação, certo? Um dos pontos primordiais é o processo de comunicação, ok? Então, comunicação entre o casal, que pode ser um ponto de equilíbrio e sintonia ou não, certo? Então, esse processo dentro dessa... Só reforçando, porque eu gosto muito de bater em alguns pontos que para mim são de suma importância. Essa unicidade do ser humano, que cada um leva o seu contexto e dentro de cada momento de vida, dentro de cada história, que eles se juntam para formar um casal. A busca por esse equilíbrio é fundamental. E dentro dessa busca, desse equilíbrio, dessas diferenças, né, que isso é a grande definição de amor para mim, é essa disposição de juntar essas diferenças e fazer dar certo, né? É muito mais, amor para mim é muito mais uma forma de amar do que propriamente um sentimento, não desprezando o sentimento, mas é muito mais a forma como você ama e que você constrói essa relação, muito mais forte do que propriamente o sentimento. Então, assim, e dentro desse processo, essa forma que diz respeito a essa junção dessas diferenças. E dentro dessa junção dessas diferenças, dentro desse processo de amadurecimento dos dois seres únicos que se juntam para formar um casal, tem o processo de comunicação, que é ponto de sintonia ou totalmente desequilíbrio. Então, assim, o meu trabalho é muito fundamentado dentro da filosofia da comunicação não violenta, que é uma forma de comunicação onde falar e ouvir nos leva a nos entregar de coração, certo? Nos leva a vivermos essa comunicação vinda do coração, essa relação, essa comunicação do relacionamento é algo muito mais profundo. Então, que nos liga a nós mesmos e nos liga aos outros, que não é uma comunicação superficial, é uma comunicação com empatia que a gente vai ver no decorrer da nossa live. Então, assim,
e que nos permite, essa comunicação não violenta, onde a gente se entrega de coração, ela permite fazer fluir toda a nossa compaixão de uma forma bem natural. Compaixão por nós e compaixão pelo outro, pelo nosso cônjuge que está ali junto da gente. Porque quando se fala em ter empatia e que a gente empatia na solução de conflitos, é de suma importância que a gente consiga acolher o outro, que a gente consiga receber o outro, porque é uma situação de conflito. Então, se a gente for tratar de uma forma que não seja com compaixão, como que a gente vai conseguir resolver esses conflitos, né? Então, esse processo de comunicação não violenta é uma comunicação com compaixão. E assim, não violenta por quê? Porque ela é baseada, essa filosofia da comunicação não violenta, ela é baseada na acepção de Gandhi, que é um estado onde a violência se afasta dos corações. Então, num atrito que a violência está presente, esse atrito só tem a crescer. Num conflito em que a violência sai dos corações, esse conflito tende a ser resolvido. Aí, Armando, você quer dizer que a comunicação pode ser uma forma de violência? Não, a comunicação não é uma forma de violência. Mas a forma como falamos e nos expressamos, induzimos as nossas, pode induzir a mágoas. Então, se a violência está presente na comunicação, a gente induz a mágoa. A comunicação não é uma forma de violência, mas a forma como a gente se coloca pode induzir a mágoas e dores no nosso cônjuge, e aí gera uma bola de neve cada vez maior. Então, a comunicação não violenta se baseia na habilidade de comunicação que fortalece a capacidade de continuarmos humano. Então, por isso é que é com compaixão, por isso é que é de coração, por isso é que a gente tem que se desfazer das nossas ideias preconcebidas para a gente se comunicar e sair o melhor de nós, que é o lado humano, mesmo em situações adversas, certo? Então, a comunicação não violenta é baseada na acepção de Gandhi, que diz que é fruto da ausência da violência dos nossos corações. Então, é um coração tranquilo entre duas pessoas que se sentam para conversar e resolver atritos do casal, ok? Então, assim, Amanda, como é que se dá essa comunicação não violenta? Assim, a gente é só ser bonzinho, é só ser educado, é só ser simpático para a gente se comunicar, que é uma comunicação não violenta, é só falar baixinho, né? O que é essa comunicação não violenta, né? Então, assim, a gente vai tratar, eu puxei empatia para ser um ponto antes de tratar de comunicação não violenta, que é o que a gente vai tratar na próxima semana, que eu já deixo aqui o convite, que a gente vai tratar próxima semana de comunicação não violenta, mas eu queria deixar claro para vocês o seguinte, que ela é baseada em 4 pilares. Ela tem 4 pilares, a comunicação não violenta. É observar a situação de conflito, né, no processo de comunicação, em que há um conflito, você observa essa situação, você observa esse conflito, para você ir começando a sentir, a você ter respaldo e não vir com críticas, com julgamentos de situações que você já passou, ou de acordo com o que você acredita. Você vem, observa a situação, porque como eu falei no início, a situação é completamente nova, ela nunca se repete. Tá? Por mais que ela pareça com a situação que foi vivida na semana passada, ela sempre é e sempre será uma nova situação. Então você tem que observar a situação, tá, de conflito, você tem que escutar os sentimentos da outra pessoa que são gerados por esse conflito, por essa situação de conflito. Você tem que perceber qual é a necessidade do outro e você tem que acolher o pedido do outro. Então, o outro está em sofrimento.
No próprio instante que você faz uma observação da situação nova, que você escuta o sentimento do outro, o que o outro está sentindo, qual é o sofrimento, que deixa ele se expressar, que deixa ele falar, que você percebe qual é a necessidade do outro, vem o pedido do outro também para você acolher. Então, assim, vamos dar como exemplo para ficar mais claro, para não ficar só conceitual. O marido chega tarde do futebol aos sábados à tarde, ok? Então vamos considerar essa situação. Quando ele chega, ele tem uma situação de uma esposa insatisfeita, que tem um conflito ali por conta de que ele chegou tarde do futebol, tá? Então assim, ele vai perceber, é uma situação completamente nova. Ele não deve ir já prevendo. O entrar em empatia é um exercício e é um tanto quanto difícil, que a gente requer prática, né? Então, assim, tem uma situação, ele chegou tarde do futebol. Foi constatado, foi observado pela esposa dele que ele chegou tarde do futebol e que foi conversado e que teve um atrito porque ele chegou tarde do futebol. Quando ele senta para conversar com essa esposa, dentro do processo de comunicação não violenta, ele vai sentir que a esposa está chateada. Agora, é porque ele chegou tarde do futebol? É nesse momento que ela vai conseguir, quando ele dá espaço para que ele observou que teve o atrito, o primeiro pilar. O segundo pilar, que ele escutou os sentimentos dela porque ela estava chateada, ele vai descobrir, quando ele dá espaço para essa esposa, que a questão não era o futebol, a questão é ele ter chegado tarde e que ela estava chateada porque ele chegou tarde e não teve a oportunidade naquele sábado de sair com a família para jantar. Então foi abortada a ideia do sair para jantar com a família. Aí é que tá, quando você se dá essa oportunidade, quando você senta para conversar, você já não fica com a ideia fechada que é o futebol. Então, você viu que tinha uma situação a ser observada, uma situação de conflito. Você viu que ela estava chateada, e ela estava chateada não pelo futebol, mas ela estava chateada por você ter chegado tarde. Porque como é que você tem certeza? Porque você deu a oportunidade para ela falar. Você teve empatia de se colocar no lugar dela, que a gente vai destrinchar um pouco mais o que é empatia. Você se deu a oportunidade, sentiu que ela observou, sentiu que ela estava chateada, ela se colocou que estava chateada porque ele chegou tarde. Porque ele chegou tarde. E ela pediu para ele que no próximo sábado ele pudesse ir para o futebol dele, mas que ele chegasse sábado para que a família pudesse sair para jantar, para que pudesse ter essa convivência em família. Quando você dá a oportunidade, você percebe aí que é o quê? Que é simplesmente o fato dele ter chegado tarde. Não é o fato dele ter ido ao futebol. Para ir ao futebol é super tranquilo. E é isso que a gente vê na realidade? Não, a gente vê na realidade uma implicância, né, que fica sempre o homem dizendo que a mulher tem implicância, mas é porque eles não sentam para conversar, né? E fica a ideia de que é só por conta do futebol. Quando senta para conversar, é porque ele foi para o futebol 2 horas da tarde de um sábado e chegou 10 horas da noite. Se eu não vou levar em questão que ele foi para um bar depois, ficou bebendo com os amigos, ficou conversando e tá, e tá, e tá. Não vou entrar na questão do que ele possa ter feito aí a mais, mas vamos considerar um conflito tranquilo, entre aspas, de uma situação dessas, que ele saiu e ela está chateada porque ele foi para o futebol e chegou tarde e não pôde sair para jantar com um amigo, com a família. E ela pede, no próximo sábado eu gostaria que você fosse para o futebol, mas que você voltasse cedo para a gente sair com os nossos filhos para jantar. A gente não vê isso na realidade. A gente sempre fica
porque a mulher não consegue, não tem espaço, ou não consegue, e o casal não consegue interagir e conversar e trabalhar dentro de uma concepção de uma comunicação não violenta, então não sabe destrinchar essa situação, e não sabe levar, chegar no ponto que é para chegar, que é justamente o fato dele ter chegado tarde. E o que é empatia? Né? O que é empatia? Muito se fala o seguinte, é a compreensão respeitosa do outro. Né? Os conceitos são bem assim, compreensão respeitosa do outro. É sentir, é sentir o que a pessoa, o que o outro está sentindo. Se colocar no lugar dela e ver o mundo pela sua perspectiva. Ó, se colocar no lugar dela e ver o mundo pela perspectiva do outro. Quando você se coloca no lugar da outra pessoa, você tem que ver o mundo pela perspectiva do outro e não pela sua perspectiva. Ah, porque a gente tem uma tendência a entrar de sola e já querer justificar e querer dar a solução para o problema. E não é por aí, tá? Você tem que ver pela perspectiva do outro, porque é pela perspectiva do outro que você vai sentir a dor do outro. Mas normalmente, assim, o que eu acabo observando é que empatia, o outro está sofrendo, eu vou sofrer junto com ele. Sabe? Você se coloca no lugar e se coloca numa posição bem que passiva, né? Ah, ele está sentindo, está triste, eu também vou ficar triste. Não, é um processo de se colocar no lugar do outro, interagindo com essa dor do outro, sob a perspectiva dele, para você conseguir estar ali acolhendo. Porque se o outro tá triste e você vai ficar triste, como é que você vai ficar bem para solucionar, para dar apoio, para ter empatia com essa outra pessoa? Então não é só se colocar no lugar do outro, é interagir, né? É viver se colocar no lugar do outro de uma forma mais ativa, estar presente, é presença, empatia é presença, estar no aqui e agora para se dedicar a outra pessoa. Então, assim, é sentir o que o outro sente, é se colocar no lugar do outro, mas de uma forma interativa. Não simplesmente empatia, sentir a dor do outro. Ah, você sente também, ele está triste, você está triste também, ele está com raiva. Para onde vai essa relação? Né? Para onde vai essa empatia? Mas para se colocar no lugar do outro é necessário que a gente tenha um completo esvaziamento na nossa mente e se colocar à disposição de ouvir, pois nesse momento prevalece o que o nosso cônjuge está sentindo e não o que a gente vai sentir junto com ele, tá? Então, assim, é um sinal que desperta a tristeza na gente também, mas a gente tem que estar muito mais atento para interagir com esse outro do que propriamente só simplesmente sentir a dor. Então, assim, a gente precisa ir desprovido dos nossos julgamentos, das nossas crenças, porque o que prevalece, vou bater bem nessa tecla, o que prevalece é exatamente o que o outro está sentindo. Se você não deixar esse outro fluir, o marido nunca ia saber que a questão não era o futebol, a questão era ter chegado tarde. Certo? Então, a empatia está dentro do processo de comunicação. Então, assim, quando eu citei os pilares da comunicação não violenta, para você conseguir sentir os sentimentos e necessidades do outro, tá? Você tem que ter empatia, você tem que se fazer presente ali diante do outro, deixar o outro expressar o seu sentimento, expressar a sua necessidade e expressar o seu pedido, sem julgar, sem dar exemplos, sem explicar, sem querer educar, ok? Mas antes de tudo, eu queria, assim, passar para vocês, quando a gente fala muito de ouvir o outro, a gente tem o ouvir com o ouvido, que é só o sentido, né? O sentido da audição, a parte funcional. Um sentido de ouvir com o intelecto, que é quando você vai querer já entrar, você tem um conhecimento, um determinado conhecimento do que está acontecendo,
da área comportamental, tá? E você vai querer ouvir com todas as técnicas e conhecimentos e intelecto. Isso assombra, porque dá a impressão no outro que você está indo para fazer um diagnóstico do que ele tá sentindo. E a gente tem o ouvir com a alma, que, é o ouvir com a alma ele não se limita a só o ouvido, aí com o intelecto, não, ele vai com o coração, ele vai com o ser. Então é muito mais profundo, quando você se desfaz dos seus julgamentos, das suas crenças, do que você acredita, dá uma esvaziada na mente, se coloca à disposição para ouvir o outro, aí você vai com a alma. Então assim, você está aliviado da tua raiva, né? Você já não tem, você não vai conversar com a ideia de que a esposa está implicando só por conta de que você foi pro futebol, né? Então assim, você vai com a alma. Gente, deixa eu ver aqui, a Ana Paula já entrou. A situação de conflito pode ser evitada se houver, alinhamento entre os dois. Exatamente. Deixa eu ver quem foi que... A Mayra botou alinhamento entre os dois. Ok. Isso, deixa eu ver quem mais está aqui. Ok. Então vamos lá. Dificuldade de ler aqui pertinho. Vamos ver quem está mais aqui. Opa. Então pronto, vamos lá, vamos continuar. Então, e como conseguimos, quando você... A empatia é se colocar no lugar do outro de uma forma interativa, é sentir o que o outro está sentindo, mas é muito mais oportunizar, acolher o outro para que o outro bote os seus sentimentos e necessidades para fora, do que propriamente uma atitude passiva diante do que o outro está sentindo. O outro está sentindo tristeza, eu também estou sentindo tristeza. O outro está sentindo raiva, eu estou sentindo raiva, e coloca como simpatia, né? Então, espero que ele tenha deixado claro, né? E como conseguimos entrar no estado de empatia? Como a gente já começou, nos livramos de todas as ideias preconcebidas e julgamentos a respeito daquela situação. E como é que a gente... Tem pessoas que, assim, a gente começa a contar uma história assim, eu tô com uma dor de cabeça. Mas a minha é pior. Se você soubesse que eu já tomei 3 remédios diferentes para dor de cabeça e eu não consigo, né, eu não consigo passar a minha dor de cabeça. Eu tô com uma dor no joelho. Mas eu já operei do joelho. Eu já já tive uma tia que morreu dessa dor no joelho. Então, quando você vai contando a tua história, quando você não deixa a outra pessoa se expressar e você já vai todo cheio de julgamentos, você já vai todo com as ideias preconcebidas, você já vai contando as histórias que são suas, você barra o processo de empatia. Acabou o processo de comunicação, porque a outra pessoa não tem mais espaço para se colocar, então ela vai continuar com a dor, ela vai continuar com o que está angustiando e não se coloca, e não tem espaço. No próprio instante que a esposa vai colocar para o marido que que ela estava chateada porque ele saiu para o futebol e chegou tarde, antes dela chegou tarde porque queria que a família saísse para jantar fora, ele já está rebatendo a situação, mas você não entende que não sei o quê, que eu tenho que sair com os meus amigos também, não sei o quê. Ele vai sempre relacionar a chateação dela ao fato de simplesmente ele ter saído para o futebol. Então, como conseguir entrar em empatia, no estado de empatia? Nos livramos de todas as ideias pré-concebidas, dos julgamentos a respeito daquela situação. Deixa a outra pessoa se expressar para vocês conversarem depois. Deixa a outra pessoa botar os sentimentos, as necessidades e fazer o pedido dela para vocês se colocarem depois e equilibrar a situação. Então é qualidade de presença, porque cada situação é uma nova situação. Tem uma frase bem interessante do Martin Buber, que é um filósofo israelense, que ele diz: apesar de todas as semelhanças, cada situação na vida tem um rosto que nunca foi visto antes e nunca será visto novamente. Ela exige de você uma reação
que não pode ser preparada de antemão. Ela não requer nada do que já se passou. Ela requer presença, responsabilidade, ela requer você. Tudo que a gente já vinha abordando da questão da presença, da questão do ser estar ali presente, de que as experiências passadas elas é uma nova situação, é um novo contexto, se resume nessa frase. Acho bem interessante. Então, assim, situações que a empatia não funciona. A gente botou aí que a empatia funciona, que é a questão de estar presente no aqui e agora, né? Analisando e vivendo aquela situação junto com o teu cônjuge. É uma questão de presença e é uma questão de estar livre de todas as tuas ideias preconcebidas para encarar aquela situação, conflito daquele momento como uma situação nova, ok? Então, situações em que a empatia não acontece. Quem nunca passou por isso que eu vou falar agora? Tendemos a ter uma forte urgência de fazer críticas e julgamentos e de explicar a nossa posição ou sentimentos. O exemplo que eu acabei de dar. Eu estou com dor de cabeça. Mas a minha dor de cabeça é pior. Eu briguei com o meu namorado. Mas a briga que eu tive ontem com meu marido foi pior. Eu quase que saía de casa, quase que botava ele para fora de casa. Então, assim, bloqueia completamente a situação. Isso aqui é uma situação que é empatia, que quando a empatia não acontece. Tem uns casos bem pitorescos na minha família. E assim, eu sou uma pessoa que quando eu tenho um atendimento ou um amigo para conversar sobre alguma situação de problema, eu boto aquela sequência dos 3 pilares da comunicação não violenta no papel para eu ficar me policiando. E esse exercício, essa mudança de hábito, né, tem feito com que eu tenha muito mais empatia com os meus amigos. Por quê? Porque eu tinha uma tendência a querer já diagnosticar a situação, eu tinha uma tendência a querer já dizer qual era o final da história. Eu tinha uma tendência a querer botar exemplos de situações que outras pessoas viveram ou que eu vivi, principalmente, né? Onde, na verdade, a gente só precisa dar tempo e espaço para o outro se expressar, né? Expressar e se sentir compreendido, principalmente, né? Que aí é o grande lance da comunicação não violenta, ser acolhido. Outro ponto que a situação de empatia não acontece, tom de voz. Quando o outro começa a colocar uma situação de conflito e você vem com sarcasmo e ironia, a gente bloqueia completamente. O outro vem colocar o problema, vem colocar a situação que é um problema do casal, que é um problema que ele viveu no trabalho, está doendo nele. Está doendo nele. Então, quando você tira a violência do teu coração, você está muito mais receptivo. Mas quando você não tira, respalda na questão da ironia, do sarcasmo, você vai... eu não te disse que aquela tua amiga não prestava, eu não te disse que tu não podia confiar naquela pessoa que trabalha contigo, eu te disse. E aí fica ironizando e colocando a situação assim num patamar de desqualificação. Desqualifica completamente o sofrimento do outro, onde o outro está precisando ser acolhido. Quando a empatia não acontece, quando assumimos uma postura de querer resolver a situação e promover uma mudança de comportamento. Eu te disse que não... Olha, eu te disse que era para ter fechado a tua boca e não ter conversado, não ter confiado naquela pessoa. Eu te falei isso. Muda, criatura, muda de comportamento. Você vai fazer assim amanhã. Você vai fazer quando ela chegar no trabalho, que começar, você fica calada, você não dá uma palavra com ela, não sei o quê. Então você vai querer resolver a situação por aquela outra pessoa. E quando levarmos em consideração as palavras e expressões. Eu li um dia desses, esses dias eu ando lendo muito, e vi no livro a seguinte frase. Quando uma pessoa muito áspera vem falar com você com grosseria,
tem alguém ali sofrendo e pedindo ajuda, tem uma pessoa sofrendo e pedindo ajuda. Então, nesses momentos em que há uma empolgação, uma euforia dos ânimos, então assim, que tem uma raiva muito grande, uma situação que combine com isso, por trás tem que muitas vezes não se usa de palavras adequadas, desculpa, ou de temperamento, ou de bons modos para retratar aquele problema. Tem uma pessoa sofrendo por detrás disso. E a gente vai conseguir, se a gente conseguir ter empatia com o nosso cônjuge, né, que é o foco, o relacionamento, quando a gente consegue ter empatia com essa situação, conflito, com essa pessoa que chegou em casa com raiva, aborrecida e com comportamento muito mais exacerbado, tem alguém sofrendo ali que está precisando de ajuda, está precisando de empatia, está precisando que você sente com ela, que escute, que dê espaço para ela falar, que não julgue as situações, que não queira ensinar como ela deve fazer, mas que ela traga para si, ela traga para fora a questão do que ela está sentindo, de qual é a necessidade. E quando culpamos e quando julgamos o outro, nem se fala, né? Um bloqueio total e gera um negacionismo absurdo aí na situação. Então, assim, a pessoa está com problema e você vai julgar e você vai criticar, acabou com a empatia, acabou com a resolução do conflito, permanece a situação, permanece o atrito, permanece o desconforto, permanece o mal-estar entre o casal. E tem um ponto bem típico que acho que todo mundo já passou no velório, né? Não fique triste não, não chore. Como é que você vai chegar no velório e você vai dizer, não fique triste não? Se a pessoa perdeu um ente querido, uma pessoa da família, uma pessoa que ela amava, e você quer que você não teve empatia, fique em silêncio. Fique em silêncio. Deixa a outra pessoa falar. Se a outra pessoa falar, quiser dizer que está triste, que está muito sofrido, é muito melhor do que você pedir a ela que ela não chore, que ela não fique triste, né? Porque aí bloqueia. Eu acho que é uma situação altamente desconfortável. Desconfortável para quem escuta. Não fique triste. Como é que eu não vou ficar triste se eu perdi um ente querido, uma pessoa que eu amava, né? E uma das etapas do processo de empatia que eu acho muito importante é a parafrase, né? Parafrasear o que você escutou. É uma das etapas que eu acho muito importante. Por quê? Porque a parafrase é um recurso utilizado para frasear ou parafrase. A gente chama parafrase, né? Parafrasear é um recurso utilizado para repetir o que foi dito com outras palavras, porém mantendo a essência. Quando o marido chega, que a esposa tá, você foi para o futebol e eu gostaria que você tivesse chegado mais cedo, ou então assim, você foi para o futebol e chegou tarde. Você está chateada porque... Aí ele vai parafrasear, né? Você está chateada porque eu fui para o futebol ou porque eu acabei estendendo e ficando mais tempo. Ele parafraseou, ele não aumentou nada, ele não fez um julgamento, ele só quis confirmar. Porque ela pode estar confusa ao colocar os sentimentos e as necessidades dela, e ele pode estar ainda envolvido com um pouco de raiva ou não tão concentrado ali, que ele tenha entendido uma outra coisa. Você está com raiva porque eu fui para o futebol com os meus amigos, que eu vou sempre, e hoje você está com raiva. Não, ela está com raiva. Quando ele parafraseia, ele se utiliza desse recurso, ele simplesmente vai ter a noção clara de que o sentimento de chateação dela era porque ele chegou mais tarde e não pelo fato do futebol. Então, nessa interação, se colocar no lugar do outro de uma forma interativa, eles conseguem chegar a um ponto. Ela consegue botar os sentimentos e necessidades, e ele consegue identificar claramente o motivo da chateação da esposa. Então, assim,
Para que serve esse recurso, né? Para parafrasear. Depois que observamos sentimentos e necessidades, é importante corrigir, confirmar ou corrigir, que pode ter sido só um entendimento errado. Você está chateada porque eu fui para o futebol? Ou você está chateada e começa um processo de exploração mais da situação, quando ele se coloca de forma empática, quando ele faz essa parafrase através de uma pergunta, e aí eles conseguem chegar a um consenso, né? Eles conseguem identificar e fica bem confortável. Não, é só porque você chegou tarde, né? Então, é uma oportunidade quando eu estou parafraseando, você está chateada comigo só porque eu fui jogar futebol? Não, eu estou chateada com você porque porque você chegou tarde. Então, é um momento dela corrigir quando eu estou parafraseando, repetindo o que ela falou, com outras palavras, a esposa tem a oportunidade de observar o que eu estou falando, em cima do que ela falou, e ela tem a oportunidade de corrigir. Não, eu estou chateada porque você foi para o futebol e acabou chegando tarde e a gente não teve a oportunidade de sair com os nossos filhos para jantar, certo? Então é um recurso muito utilizado para checar a informação através de uma pergunta e o outro escutar e confirmar e fazer algum processo de correção. E quando devemos usar essa parafrase, esse recurso? Sempre que a gente não tiver certeza da verdadeira compreensão da mensagem. Então, na medida do possível, que sempre você puder estar parafraseando, você está alimentando, você está mantendo esse processo de empatia. Quanto mais você mantém esse processo de empatia, mais vocês conseguem descobrir que não era o fato de ter ido ao futebol, mas sim de ter chegado tarde. E como parafrasear? Tom de voz bem pacífico, que é super importante, porque o cônjuge que está chateado, ele está muito sensível. Se você for com grosseria, ou se você for com ironia ou sarcasmo, bloqueia e ele nega todo o processo de continuação dessa empatia, desse processo. Então, sempre através de uma pergunta e procurando perceber, a questão é perceber o que está se passando dentro do outro. E você chegar a esmiuça de um lado, confirma do outro, e vocês vão esmiuçando. Olha só umas perguntas que eu elaborei aqui. O marido pergunta para a esposa, ele observou uma situação, aí ele pergunta assim para a esposa: você está reagindo assim porque eu cheguei tarde ontem? Diferente da pergunta: você está se referindo a quê? O que foi que eu fiz? Né? A pergunta, ela tem que captar os sentimentos e necessidades do outro e não só pegar informações. Olha o tom da primeira pergunta: você está reagindo assim porque eu cheguei tarde ontem? E ela vai corrigir, ela vai confirmar: você chegou tarde e a gente não conseguiu sair para jantar com os nossos filhos. Ou, o que foi que eu fiz? Meio que se fazendo de vítima, ou considerando que só o fato de ter saído para ir para o futebol é o fato da discussão, do atrito. E com relação, quando ele quer perceber o sentimento, ele vai parafrasear para perceber cada vez mais o sentimento da esposa. Aí ele pergunta para ela: você está se sentindo chateada porque cheguei tarde do jogo ontem e não saímos para jantar em família? Olha só, que pergunta maravilhosa, que parafrase maravilhosa ele fez, porque está dando toda uma oportunidade dela se sentir acolhida. Diferente dele perguntar, dele chegar e dizer assim: por que você está de cara feia, trumbuda? Né? Então acontece muito isso. Por que você está de cara feia, trumbuda? Aonde que se vai manter empatia com uma pergunta dessa? Aonde que vai se manter um processo de interação desse casal? Como que se vai resolver um conflito que um dos cônjuges chega com essa pergunta? E o marido chega com relação ao pedido. Aí o marido chega para a esposa e diz assim: você está querendo que eu chegue mais cedo
do jogo para sairmos com a nossa família e ter uma convivência maior com os nossos filhos. Então, assim, em relação ao pedido dela, ele está parafraseando para confirmar esse pedido. Então, ele vai muito mais profundo, ele vai delicado, ele vai acolhendo, ele vai com empatia. Diferente do cara que do marido, né? Eu estou botando assim a figura do marido não para condenar os maridos, tá? E vitimar as esposas. É porque eu precisava definir os personagens para ficar muito mais claro, tá? Então assim, então por isso é que estou utilizando marido, esposa. Então assim, ele diferente da pergunta, essa pergunta é bem sensata. Você está querendo que eu chegue mais cedo do jogo para sairmos para jantar e convivermos em família? É a pergunta adequada. Diferente da pergunta aqui, o que é que você quer que eu faça? Não tem como continuar esse processo de relacionamento. Não tem como ter uma empatia, criar uma empatia com a pergunta dessa. É bloqueio certo. E a gente percebe nos atendimentos, a gente percebe nas conversas, e a gente percebe nas convivências, no dia a dia, exemplos. Acontece muito esse tipo de segunda pergunta, que é a segunda pergunta só para bloquear o processo e não dar continuidade. Agora, esse tipo de pergunta é importante ressaltar que sempre parte de alguém que tem dificuldade de enfrentar, né? Tem gente muitas pessoas que têm dificuldade de chegar e sentar e resolver e chegar a um consenso de que é só porque chegou tarde e não teve a oportunidade de ter a convivência em família e se limita a estabelecer que foi só porque foi pro jogo. É mais fácil, né? Mais cômodo, né? Não sair dessa zona de conforto. É por conta da minha mulher implica porque eu vou pro jogo, né? Então, então fica mais fácil. Mas por trás disso, esse monstro não, quando eu coloco monstro, quando é uma situação de muita grosseria, né? De muita estupidez, que às vezes a gente considera essas pessoas monstros. Então, assim, tem uma pessoa sofrendo ali de trás. Então tem uma necessidade de manter essa empatia, de manter essa acolhida, né? E por que é importante manter esse processo de empatia? É cultivar a oportunidade de expressão do outro. Porque quando você vai e quer resolver logo a situação, só dá a impressão de que você está zero de paciência, zero de disposição para me acolher, para acolher o teu cônjuge, né? Então, zero, então você vai logo resolvendo a situação. Então, não tem muito o que conversar. E a ponta do iceberg, quando eu dei esse exemplo do jogo de futebol, que eles conseguiram destrinchar, não é o futebol, é porque ele chegou tarde e não teve a convivência em família, tá? Então, por que manter essa empatia? Por que deixar o outro se esvaziar dessa chateação, resolver o conflito, então tem que dar oportunidade. E há uma conexão muito maior, há uma compaixão muito maior. Isso fortalece completamente o casal. Diferente de você estabelecer que foi só porque você foi para o futebol e vão dormir insatisfeitos e isso vai gerando uma bola de neve, né? Então, quanto mais você mantém esse processo de acolhimento, de empatia, mais ainda você vai ver que pode ser uma coisa bem mais sim, uma coisa que nem era o jogo de futebol, nem era o jantar, era uma outra situação. E vocês precisam resolver essa situação, vocês precisam chegar, desenrolar esse novelo para chegar no fio da meada e descobrir o que realmente está incomodando um ao outro. E quando percebemos que a outra pessoa recebeu total empatia, né? Então, quando ocorre um alívio da tensão corporal da outra pessoa, porque a outra pessoa estava tensa, estava chateada, estava com raiva, e há um alívio nessa tensão. Então, é um indício, enquanto tiver
o novelo para esmiuçar, mas isso não é um novelo que vai esmiuçando, não é pegar e ir até o fio da meada com atrito, com conflito, não, é conversa. É com conversa onde a violência está longe do coração, é com empatia, é com compaixão, é com acolhimento, é o saber ouvir. É muito mais do que ouvir, é escutar, que é muito mais profundo, é muito mais de alma. Ir conversando e vocês chegarem ali para não transformar tudo aquilo numa bola de neve onde é algo mais simples e vocês não viverem um relacionamento saudável. Comunicação não violenta é uma forma de comunicação do casal que pode ser aplicada. No meu trabalho, eu trabalho com a comunicação não violenta para casais, para relacionamentos, com foco em construção de relacionamentos saudáveis, ok? Então, quando você destrincha esse fio da meada, quando você mantém esse processo de empatia, você tem muito mais acolhimento, você tem muito mais segurança, a pessoa se sente seguro, a pessoa se sente acolhida. Então, assim, o fio da meada, quando é que você percebe que chegou lá, né? Então, assim, você manteve essa empatia quando há um alívio da tensão corporal e quando o fluxo de palavras chega ao fim. Mesmo chegando, mesmo tendo um esvaziamento, mesmo tendo cumprido todas as etapas da comunicação não violenta, que é observar a situação, perceber os sentimentos e necessidades do outro e o pedido do outro, você ainda deve arrematar. Você gostaria de colocar mais alguma questão? Porque aí é uma oportunidade de se resolver tudo com compaixão. Mas há momentos que há um bloqueio para a gente doar empatia. E aí, quando eu não estou com condições de doar empatia para o meu cônjuge, o que é que eu faço? Recorre aos primeiros socorros. E o que é esse primeiro socorro? É a autoempatia. Se você está muito mais carente de empatia do que o outro, né? Então, assim, se você está carente e o outro também se está carente de empatia e o outro também está, você não vai ter condições de dar o que você não tem. Então, recorre aos teus primeiros socorros primeiro, faz a tua autoempatia, te acolhe, percebe os teus sentimentos, as tuas necessidades, o que você vai pedir para você mesmo, se sente acolhido, certo? E depois você vai estar abastecido. Um outro, se isso não funcionar, grita. Grita, mas de forma não violenta. O que é esse gritar? É você colocar os teus sentimentos, suas necessidades. Que se o outro não teve condições de dar empatia, assim, ou tu recorre para o teu processo de autoempatia, te dando atenção aos teus sentimentos e necessidades, ou então coloca os teus sentimentos. Eu estou me sentindo assim e a minha necessidade é essa, mas sem culpar ninguém, sem julgar ninguém. Se coloca você, sem julgar nem culpar ninguém. E se isso ainda não funcionar, ou não tiver esse espaço para colocar, faz o seguinte, sai um pouquinho de cena, certo? Dá uma volta, como diz a história, dá uma arejada na cabeça, mas isso não significa abandono. Isso é quando você não consegue ter empatia para dar, você não consegue, você está precisando de empatia do teu cônjuge e você não está conseguindo porque o outro não está tendo condições de te dar. Então, assim, sai de cena, dá uma arejada na cabeça, vai dar uma relaxada, vai fazer uma meditação, vai fazer uma caminhada, que dá a tua autoempatia e volta para casa. Agora sim, não significa buscar empatia fora de casa. Eu estava escrevendo isso daqui, lembrando assim, acabei encontrando alguém que me entendesse fora de casa. Tá? Não vem com essa desculpa, que eu saí de cena um pouco é só porque você não está conseguindo naquela hora manter aquele equilíbrio, mas você tem que manter o equilíbrio dentro de casa. Se não foi naquela hora, vai ser em um outro determinado momento, certo? Então, eu fui buscar, encontrei uma pessoa, tá? Não vem com essa desculpa. Então, assim, busca resolver a tua situação dentro de casa. Você tem um patrimônio, você tem uma família, você tem um bom relacionamento, vocês só estão no momento que precisam sentar e conversar
com empatia, solucionar os conflitos dentro de casa. Essa fugidinha, essa sair de cena não significa abranger muito, não. Sair fora dos padrões éticos, certo? Então, assim, a gente está quase finalizando. Espero que a gente resuma aqui o nosso tema de hoje com as seguintes questões sobre o poder da empatia. Quando alguém me escuta sem julgamentos, sem estar assumindo as minhas responsabilidades, sem tentar me moldar, deixando o meu protagonismo fluir. Então esse é o poder da empatia. Oi, Xande, tudo bom? Estou te vendo por aqui. Então, assim, o poder da empatia promove isso. É quando alguém me escuta sem julgamentos e sem querer assumir as minhas responsabilidades e deixa o meu protagonismo fluir. O meu poder, o meu sentimento, botar para fora, ou as minhas necessidades, o meu pedido, então eu assumo o protagonismo. É muito interessante quando você tem esse espaço, né, que faz parte do processo de empatia. Quando sinto que fui ouvido e escutado e consigo perceber que o meu mundo, de maneira leve, eu consigo perceber que quando eu sou ouvido e escutado, que é muito mais profundo, consigo perceber meu mundo de maneira leve e em frente. Né? Então você fica todo aliviado e a vida prossegue. Problemas que parecem insolúveis tornam-se solúveis quando o outro nos escuta. Né? Então, assim, você está aqui com um problema, com a situação, quando o outro escuta, você vai ter toda uma oportunidade de processar junto com o outro, né? De processar aquela situação, de processar os teus pensamentos, e aquele problema que parecia grande, ele tem uma proporção muito menor. Quanto mais empatia temos pelo outro, mais seguros ficamos. Claro, isso fortalece muito o relacionamento. Quanto mais empatia você tem dentro do teu casamento, muito mais o relacionamento flui. Ouvir com empatia e se expressar de forma muito mais vulnerável e honesta. Né? Então, a clareza dos problemas que contribui para uma maior conexão. Quando você se coloca de forma vulnerável, sem barreiras, sem se defender, você está bem vulnerável ali, vulnerável no bom sentido, né? De escutar e de falar, né, e de interagir, e vocês mantêm uma conexão muito mais fortalecida. E para a gente finalizar, empatia é a capacidade de ser vulnerável, pois somos convocados a expressar nossos sentimentos e necessidades. Então, é um convite à vulnerabilidade para expressar nossos sentimentos e nossas necessidades para o outro. E como fortalece uma relação quando eu expresso os meus sentimentos, as minhas necessidades dentro de um conflito, para resolver um conflito. E ao entrarmos em empatia com o outro, teremos tocado sua humanidade e percebido as suas qualidades. Então, assim, a gente vai muito mais profundo na outra pessoa, né? Porque ela estava vulnerável, ela colocou todos os sentimentos e todas as necessidades dela. Então, resumindo, empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro e interagir, não de sentir exatamente. Você sente, eu espero que essa minha fala fique bem clara, você sente o que o outro está sentindo, mas você não se torna uma pessoa passiva. Você não vai ficar triste porque ela está triste. Você sente a tristeza dela, mas você não vai ficar dentro do mesmo padrão de tristeza dela. Eu queria deixar isso bem claro. Você vai sentir, porque quando você sente, você está entrando dentro do outro. Então você está oportunizando essa interação maior entre o casal. Então dá oportunidade, senta, conversa, resolve. Não vai com ideias preconcebidas, porque quando você destrincha o fio da meada, que você mantém o processo de empatia, você vai descobrir que não é o teu jogo de futebol, que é o atrito entre vocês. É só porque você chegou tarde e não tiveram a oportunidade de uma convivência em família. Então, estou dando isso só como exemplo. Mas destrincha esse fio da meada, resolve a questão dos conflitos e seja muito feliz nos relacionamentos.
Casal que não se comunica se trumbica. Casal tem que trabalhar dentro da comunicação não violenta. Comunicação não violenta é estar livre, ter o coração livre de qualquer ideia de violência, de grosseria, de não ter empatia pelo outro. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Quarta-feira eu já estou me comprometendo com vocês para a gente realizar uma nova live com o tema Como se comunicar com compaixão e construir relacionamentos saudáveis. O meu trabalho é bem baseado na comunicação não violenta, então, e na construção de relacionamentos saudáveis. Então, a gente vai abordar esse tema de se comunicar com compaixão na construção de relacionamentos saudáveis. Muito obrigado pela presença de vocês, um beijo, boa noite e até quarta-feira. Eu acredito que, eu estou já me comprometendo com vocês, que eu acredito que a gente vai fazer um ciclo de lives toda quarta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver aqui. A Letícia botou aqui, conselhos maravilhosos. O Xande aplaudiu. Vamos ver aqui. Tem gente botando, acenando que gostou. Vamos ver aqui. Foi ótimo. O Xande botou. Live muito boa. Parabéns. Foi o Felipe. Beijo para vocês. Muito obrigado. E até quarta-feira. Com comunicação, com compaixão para relacionamentos saudáveis, ok? Tchau, tchau, boa semana. Beijo.